E a gente vai estar tendo como conteúdo dessa apresentação uma pequena introdução sobre os TCs, a vista interna do TC e os critérios para dimensionamento dos TCs. A gente dividiu entre os TCs de proteção e de medição. Falando sobre a introdução, né, os transformadores de corrente eles são equipamentos que a gente usa para permitir que os instrumentos de proteção e de medição eles funcionem corretamente na amperagem que eles foram fabricados para funcionarem. Né? Normalmente são amperagens muito baixas, na faixa de 1 a 5 amperes. Normalmente ou é 1 ou é 5 amperes. E se a gente for pegar uma subestação, a gente sabe que a corrente nominal de uma subestação é muito maior do que isso. Então a gente precisa ter um transformador de instrumento, que no caso é um TC, para poder abaixar essa corrente para o nível de amperagem do equipamento ao qual ele vai estar ligado. E aí, nesse caso, a gente vai ter um TC, que ele vai estar ligado a um relé de proteção ou um medidor. No caso, seria o TC de medição. Na vista interna do TC, a gente tem essa imagem que está aí ao lado. E essa imagem, né, esse tipo construtivo de TC é o mais comum de ser empregado, de ser visto nas subestações atualmente. E ele pode ser empregado para subestações de 72,5 a 550 kV. E aí a gente tem, né, algumas partes importantes, né, no construtivo de um TC. A gente tem os terminais do primário, logo ali em cima na cabeça do TC, a gente tem o núcleo dele. A gente tem o isolamento dele feito em papel isolante, normalmente. Os tipos mais comuns são em papel isolante. A gente tem ali embaixo a caixa de óleo do TC. A gente tem no pezinho ali do TC a caixa de terminal, que é onde vai sair as ligações dele do secundário para ligar ou no relé de proteção ou no medidor. A gente tem também do lado de fora, né, do lado externo dele, um outro isolamento. Esse isolamento normalmente é feito em porcelana. Ele pode ser empregado para subestações de 72,5 a 550 kV. Bom, alguns critérios para dimensionamento para o TC de proteção que a gente queria apresentar para vocês é a avaliação da corrente nominal do circuito ao qual está ligado, avaliar a corrente de curto-circuito da planta, os critérios de saturação, buscar que os TCs tenham sempre uma precisão menor que 1% e escolher o fator térmico, que é algo já definido em norma, que mais se adequa ao nosso TC. Olhando para a corrente nominal, nós temos que a corrente nominal primária do TC deve ser compatível com a corrente de carga do circuito primário e com a corrente de curto-circuito passante também por esse circuito primário. A gente fala que, no mínimo, a corrente de circuito dividido por 20, de acordo com a NBR 6856. As correntes nominais secundárias são utilizadas geralmente 5 A, mas hoje em dia a gente já trabalha comumente com corrente secundária igual a 1 A. Aqui são alguns exemplos de como a corrente nominal ela vem discriminada nos transformadores. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma relação da corrente primária para a secundária, que é o que a gente está mais habituado. Mas de baixo, a gente consegue perceber pelo modo como ele é discriminado, que são 2 enrolamentos secundários. Nesse próximo exemplo, a gente tem no primário 2 primários que podem estar conectados em paralelo ou em série para um secundário. E nesse último é um secundário, é um primário, e no secundário a gente tem uma relação múltipla nos primários. E aí, só antes da gente dar sequência, só queria falar rapidamente que a diferença principal entre essas duas relações que estão aí no slide é que quando você tem um primário duplo, a precisão ela se mantém. Mas quando a precisão do TC, né, no primário dela se mantém. Mas quando você tem um TC com múltiplas relações no primário, a relação ela vai ser de 1%, né, de até 1%. Na relação mais alta, que é de 2.000 para 1, mas, por exemplo, se a gente for para a relação de 1.500 para 1, de 1.000 para 1, essa precisão ela já diminui. Então, se você precisa fazer uma expansão no futuro da sua planta, que você precisa ter que você precisa manter a sua precisão, o ideal seria você escolher um transformador com primário duplo e não um transformador de múltiplas relações no primário. Então, falando um pouco mais sobre a corrente de curto-circuito, basicamente ela é a corrente a qual a planta e, consequentemente, os nossos TCs
está submetida. Ela é um valor calculado que a gente calcula usando as bases de dados da ONS para Sistemas Integrados Nacionais e o programa ANAFAS. Ela costuma ser geralmente numa ordem bem alta, basicamente aí de kA, e costuma ter curtas durações, assim, durando no máximo aí, diria um segundo. Então, outro critério para a gente estar atento é a classe de tensão que a gente vai ter aí no secundário, porque ela vai estar influenciando diretamente na saturação do nosso TC. Então, uma vez ali que a gente calculou o burden, aí a gente vai estar vendo se a tensão gerada pelo burden e a corrente do secundário vai estar saturando o nosso TC ou não. Uma outra maneira que a gente tem de visualizar isso é através dessa inequação aí. A gente tem que o resultado dela não pode ser maior do que 20. A gente tem que o ZB, que é a impedância de burden, foi calculada anteriormente, como a Mariana disse, a corrente de curto também, e a gente tem que esse x sobre r, ele vai ser a tangente do ângulo da corrente de curto. E só ressaltando que tanto o valor da corrente de curto quanto o valor da carga do burden, eles têm que estar em PU. Bom, falando um pouco sobre o fator térmico na hora da escolha do nosso TC, ele foi normatizado pela NBR 68516 e é aquele pelo qual se pode multiplicar a corrente nominal para se obter uma corrente que pode conduzir continuamente em frequência nominal. Ou seja, o que quer dizer isso? É como se fosse uma margem, uma tolerância que a gente multiplica a corrente nominal para saber a corrente que pode passar pelo TC sem danificar o equipamento. E aí, embaixo ali, nós temos alguns exemplos de margens, né, de valores que as correntes podem ser multiplicadas. Bom, agora por último a gente vai falar dos critérios para dimensionamento dos TCs de medição, que são quase iguais aos critérios do próprio TC de proteção também. A gente vai ter que avaliar da mesma maneira a corrente nominal do circuito ao qual ele está ligado. A gente vai ter que avaliar também a corrente de curto na planta. A precisão dele é diferente da precisão do relé do TC para proteção. A gente tem uma precisão que ela precisa, para o TC de medição, ser igual ou melhor que 3%. A gente também vai usar fator térmico e a gente vai também ter que avaliar a carga que é imposta no secundário do TC de medição. E aí, como a gente já falou da maioria dos critérios nos outros slides, a gente, para economizar um pouco de tempo, a gente vai falar aqui só dos critérios que são novos, né, digamos assim, para o TC de medição. Um deles é o da carga imposta ao secundário do TC. Essa avaliação de carga, ela tem que ser feita na condição máxima da corrente nominal do circuito, e ela vai ser dada pelo somatório das impedâncias conectadas ao circuito do TC multiplicado pelo quadrado da corrente. Então, a gente vai ter uma potência aparente, né, S, é igual a Z vezes I ao quadrado, que não pode ser maior que a potência secundária do TC. E aí, esse Z é quase o mesmo Z que a gente calculou para o Z do burden do TC de proteção. A única diferença é que, em vez de um relé ligado ao TC, a gente vai ter um medidor ligado ao TC. E aí a gente sabe que o TC de proteção ele corre o risco se ele correr o risco de saturar, a gente pode ter grandes problemas, porque ele muito provavelmente vai fazer com que o relé atue de uma maneira indevida, mas para o TC de medição, a saturação não é um problema, porque a gente não está desejando medir as potências de curto-circuito, e nem o medidor vai precisar tomar uma ação no momento de curto. Diferente do relé, né? Que ele vai ter que decidir por abrir ou não o disjuntor. Então, por isso que, para TCs de medição, o critério de saturação, a saturação não é um problema. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente agradece pelo tempo e a atenção de todos. Obrigada.